Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ainda que virtualmente, eletronicamente, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque, apesar das dificuldades dessa pandemia, nós temos o recurso da internet e podemos louvar ao Senhor, podemos aprender da sua palavra. E nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, lendo a palavra de Deus no Salmo 97. Eu peço que você abra sua Bíblia ou ligue o seu celular pelo aplicativo, mas que você acompanhe conosco a leitura que nós vamos fazer no Salmo 97. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Meus irmãos, o Salmo 97 é considerado como um salmo real, um salmo que mostra a realeza de Deus. Tanto é verdade que já no início do salmo nós podemos ver essa pequena expressão onde o salmista diz: Reina o Senhor. O nosso Deus é um Deus que reina e é um Deus que está no trono. Nesse sentido, eu quero convidar os irmãos para que nós cantemos. Nós adoremos ao Senhor nesse instante, cantando o hino Rei Sublime, de número 19 do Inário Novo Cântico. Louve ao Senhor conosco com o hino Rei Sublime. O Rei Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante. Teremos uma oração de intercessão, como nós temos feito todo domingo, semana após semana, pedindo a Deus que Ele nos ajude, nos abençoe. E eu tenho sempre trazido alguns motivos para que nós oremos e os apresentemos ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, para que Deus tenha misericórdia de nós. Também vamos orar pedindo livramento ao Senhor, livramento dessa pandemia, a Covid-19, e também pedindo que Deus nos livre, nos guarde da violência da nossa cidade. A nossa metrópole é uma cidade violenta e nós precisamos da misericórdia e do socorro do Senhor. Também nós vamos apresentar as nossas autoridades, as autoridades do nosso país, para que Deus as abençoe, as guie, as direcione, para que elas possam governar da melhor maneira possível. Nós vamos então aproveitar esse instante no nosso culto para que nós oremos, nós intercedamos, coloquemos as nossas vidas diante do Senhor para que Ele nos abençoe. Então eu convido você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo livre acesso que temos à presença do Pai através de Jesus Cristo. Te agradecemos por esse culto, porque podemos ler a Tua palavra, podemos cantar, podemos orar, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra e podemos usar um desses meios de graça que é a oração. Queremos, ó Deus, orar na certeza de que o Senhor não apenas nos ouve, mas também nos responde segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita segundo a Tua palavra. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, no Teu altar, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça caminhar vitoriosa e altaneiramente a cada dia. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, cuida de cada um de nós, as nossas igrejas, para que o Senhor nos mantenha firmes nos Teus caminhos, não nos deixe desanimar, mas que nós estejamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Também pedimos a Deus por livramento dessa pandemia, a Covid-19, que tem assolado o Brasil e o mundo, e tem deixado as pessoas preocupadas, as autoridades. Vidas têm sido perdidas, ceifadas por conta desse vírus. Mas nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos livre dessa enfermidade. Que o Senhor abençoe a ciência e os cientistas, para que produzam uma vacina, para que as pessoas sejam vacinadas para que esse mal possa ir embora, para que as pessoas possam viver e voltar à sua normalidade. Abençoa aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, como alguns irmãos de nossa igreja, Senhor. Cuida deles, livra-os, guarda-os, protege-os, ó Pai. Abençoa a nossa saída e a nossa entrada, sejamos guardados pelo Senhor. Livra-nos também, ó Deus, dessa cidade violenta na qual vivemos, nós aqui no contexto de São Paulo. Que o Senhor também abençoe a nossa saída e a nossa entrada, e sejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Também, ó Deus, oramos pelas autoridades do nosso país, todas as autoridades constituídas, desde a maior até a menor, o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais, enfim, ó Pai, prefeitos, toda a autoridade instituída foi instituída pelo Senhor. Ajuda-nos para que, como população civil, possamos orar por essas autoridades, para que elas governem e, por mais utópico que seja, elas possam pensar na população para o nosso bem. É nosso dever orar por elas, pois elas foram instituídas pelo Senhor, elas são ministros do Senhor para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Pai, e tem misericórdia do nosso país, para que as autoridades parem de ganância, de corrupção e pensem um pouco nesse povo tão sofrido e maltratado como o povo brasileiro. E nós ainda pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse instante,
e vamos abrir a tua palavra, lê-la e expor, que o Senhor nos abençoe. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra, entendê-la e praticá-la para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los para que vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo e eu peço que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta e o seu celular ligado para que vocês acompanhem a exposição da mensagem desse dia. Apocalipse, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. O título aí é A Visão do Trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: Deus está no trono. Deus está no trono. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, inicialmente na nossa introdução, eu queria dizer para vocês que nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, conturbados, dias em que aumenta a violência, aumenta o desemprego, aumenta a falta de orientação das pessoas. Parece que as pessoas estão perdidas em diferentes áreas da vida. E aí, para piorar, o mundo foi assolado em novembro e dezembro do ano passado, de 2019, com essa pandemia, a Covid-19, o coronavírus. Então, os dias são difíceis, os dias são complicados, e parece que nós olhamos para o horizonte, e não vemos perspectivas boas, perspectiva de melhora,
de que as coisas vão se encaminhar, vão se encaixar, os dias são difíceis, são violentos, os dias são nebulosos, dias de treva. Agora, quando nós olhamos para os nossos dias, é preciso que nós entendamos que os dias do apóstolo João, quando ele escreveu este livro, também eram muito difíceis. João é o último apóstolo de Cristo que estava vivo. Os outros 11 apóstolos, todos eles foram mortos pelo viés do martírio. Apenas João, que já está idoso, um velhinho de cabeça branca, está vivo. O imperador Domiciano pega ele morava na cidade de Éfeso e deporta-o para uma ilha chamada Pátimos. A ideia do imperador Domiciano, por volta do ano 96 depois de Cristo, era calar a voz do último representante do colégio apostólico que ainda estava vivo, João. Então João, já idoso, já velhinho, ele vai para essa ilha chamada Pátimos. E quando o imperador romano pensa que está fechando as portas aqui na terra, Deus vai abrir uma porta no céu. Então, os nossos dias são difíceis e conturbados, mas os dias do apóstolo João também eram. Aliás, provavelmente os dias de João eram piores ainda, porque Domiciano era considerado um segundo Nero. Ele maltratava, mandava crucificar os crentes, fazia barbaridades com eles. Agora, quando Domiciano pensa que está fechando uma porta aqui na terra, Deus abre uma porta no céu. E é o que vai nos informar aí, o capítulo 4, o início do capítulo 4. Você pode conferir aí na sua Bíblia, diz assim, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa expressão inicial do versículo 1, depois destas coisas, que coisas? São as coisas dos 3 capítulos iniciais, quando João escreveu a respeito dos 7 candeeiros de ouro. Então ele descreveu a situação das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, e aí no capítulo 4, depois de terminar de falar sobre os candeeiros, eis que uma porta foi aberta no céu. Domiciano tentou calar a voz do último representante do colégio apostólico vivo, João, mas quando os homens aqui na terra fecham uma porta, Deus abre outra porta no céu. Esse capítulo, irmãos, eu preciso confessar a vocês que é bem difícil, bem complicado. E pensando nisso, para tentar ajudar os irmãos, eu trouxe algumas imagens para tentar facilitar a compreensão dos irmãos. Vocês vão percebendo aí que, à medida da exposição da nossa mensagem, excepcionalmente eu trouxe algumas imagens para facilitar a nossa compreensão. João, aqui no capítulo 4, que talvez você na leitura, acompanhando a leitura, não tenha entendido muita coisa, eu trouxe algumas imagens para facilitar a sua compreensão. Em linhas gerais, João descreve o trono de Deus. Aqui ele mostra 5 características. Você pode ver aí na imagem que aparece na sua tela. 5 características do trono de Deus. E nós vamos falar sobre elas, mostrando para os irmãos que Deus está no trono, que Ele reina, que Ele é Senhor absoluto e que, pensando nos nossos dias, essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Essa pandemia não deixou Deus assustado, Ele controla, Ele governa todas as coisas. Aqui, como eu falei para os irmãos, no capítulo 4, esse capítulo é extremamente rico, nós temos, acredite aqui, toda a história da humanidade está nessa imagem. Toda a história da humanidade. Você está nessa imagem. Eu também. A igreja do Senhor está nessa imagem. Você vê muitos detalhes, a imagem é bastante rica e nós vamos falar sobre elas.
você vê 24 anciãos, na esquerda tem sentado 12 sentados, do lado direito tem mais 12 sentados. Nós vamos ver toda a história da humanidade está nessa imagem. Os crentes do passado, os crentes do presente, os crentes do futuro, a igreja, toda a história, o mundo angélico também se faz presente nessa imagem. Então, tudo isso é para mostrar que Deus está no trono. A sua vida, a minha, a nossa, ela não está à deriva. Nós temos um Deus que reina, um Deus que está no trono e que governa todas as coisas. Aqui talvez você fique animado e diga e pense, poxa, agora eu vou ver Deus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei, bom, agora eu vou ver Deus. João vai descrever o Senhor. Porque lá no passado, lá em Êxodo, por exemplo, Moisés pediu para ver as costas de Deus, para ver Deus. Deus não autorizou, viu as costas. Lá em Isaías capítulo 6, nós vemos aquela descrição em que Isaías viu o trono do Senhor, mas os serafins cobriam os pés, cobriam o rosto de Deus, e nós não o vimos. Resta-nos Apocalipse 4. Aí você pensa, nós vamos ver Deus. Não, não vamos ver. O máximo que, aliás, João teve uma tarefa muito difícil aqui, descrever Deus. E ele vai fazer isso através de cores. Deus é descrito por cores, através de pedras preciosas. E eu quero mostrar aqui, eu peço muito a sua atenção, pois o texto é extremamente rico, eu quero mostrar as características desse trono. Deus está no trono. E João apresenta para nós 5 características do trono de Deus. Vamos para a primeira característica. O trono de Deus é um lugar de santidade. Santidade. Veja aí, por favor, versículos 2 e o início do versículo 3. O trono de Deus é um lugar de santidade. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Você pode ver na imagem que há uma descrição em que a primeira característica fala da santidade de Deus. O jaspe é uma pedra branca, e você vê no centro da imagem, Deus está sentado ali, mas há um aspecto, um fulgor, essa brancura. O branco no livro do Apocalipse aponta para a santidade de Deus. Deus é santo. Ele descreve no versículo 2 que há um trono. Nesse trono Deus está sentado e ele não consegue ver Deus, até porque a Bíblia vai dizer, em João 4, que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a primeira característica que ele mostra é que nesse trono tem santidade. Por que nós sabemos que tem santidade? Por causa da pedra de jaspe. Eu trouxe a pedra de jaspe e queria mostrar para vocês, se você não viu, só para tentar ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer. Veja aí a pedra de jaspe. O jaspe é uma pedra clara, apontando para o branco, mostrando a santidade de Deus. O nosso Deus é santo. Veja aí, você pode ver também no versículo 6, no versículo 8, melhor dizendo, quando diz assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus é o triplamente santo. Repetindo aquilo que eu falei agora há pouco, quando Isaías, lá em Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, o texto diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja, lá em Isaías 6, Deus está no trono. Aqui em Apocalipse 4, Deus permanece no trono. As dificuldades vividas por Isaías são as dificuldades vividas pelo apóstolo João, aqui no capítulo 4, que são as dificuldades que vocês e eu vivemos até hoje.
Portanto, e lá em Isaías 6, ele vê os serafins, eles têm 6 asas. Diz o texto que com 2 cobriam os pés de Deus, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam, mostrando a santidade de Deus. Deus é santo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, primeira característica é Deus está no trono e o trono dele é um trono de santidade. Deus é Deus triplamente santo. Nós até cantamos o hino de número 11 do Inário Novo Cântico, Santo, 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 Trindade Santíssima, é o que nós declaramos entoando a santidade do Senhor. Veja que ele continua descrevendo. Segunda característica do trono de Deus, justiça, justiça. O trono de Deus é um lugar de justiça. Versículo 3 ainda diz assim: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a branca, apontando para a santidade de Deus, e de sardônio, sardônio. Meus irmãos, se você não viu, eu vou mostrar já já. O sardônio é uma pedra vermelha. E você pode ver aí que depois da imagem do branco, há um círculo, e esse círculo é vermelho. O vermelho aponta para a justiça de Deus. Os tronos aqui da terra são tronos falíveis, aonde se joga a sujeira para debaixo do tapete, mas o trono de Deus é um lugar de justiça, apontada pelo sardônio. E esse círculo que vocês estão vendo vermelho, quem é a justiça de Deus na Escritura? A justiça de Deus é o Senhor Jesus. O vermelho aponta para a justiça, o vermelho aponta para o sangue de Jesus que foi vertido e derramado na cruz. Então veja, aliás, aqui na imagem nós temos a Trindade está aqui. O Pai é representado pelo branco do jaspe e o Filho é representado pelo vermelho do sardônio. Veja aí, eu trouxe para você a pedra de sardônio, uma pedra bonita, linda, uma pedra dessa deve ser caríssima. E aí o apóstolo João diz assim: quando eu olhei para o trono, eu vi que além da santidade do Pai, há também a justiça do Filho. Deus é justo na pessoa de Jesus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificação, justiça, e isso nós alcançamos através de Jesus Cristo. Eu disse a vocês que toda a humanidade e a Trindade e todos os anjos estão nessa imagem. É impressionante como numa imagem Deus consegue mostrar tanta coisa. Aliás, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É por isso que eu a trouxe, para tentar facilitar a nossa compreensão. Então, a segunda característica em que João tenta descrever esse trono, coitado do João, descrever essas coisas não deve ter sido fácil para ele. Segunda característica, justiça. Caminhemos mais um pouco no texto. Terceira característica, o trono de Deus é um trono de misericórdia, ainda no versículo 3. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Veja, a esmeralda, e aqui eu quero mostrar a esmeralda para vocês, é essa pedra, uma pedra verde. Você percebe que ele diz, olha, tem branco na imagem, no trono, tem o vermelho apontando para Jesus Cristo, e atrás tem o verde que se parece com a esmeralda. Esse verde aponta para a misericórdia de Deus. Como é que a gente sabe que é a misericórdia? A expressão aqui do versículo 3, arco-íris, nos ajuda a entender muito bem. O arco-íris, você e eu sabemos de onde ele vem. O arco-íris vem lá de Gênesis. Gênesis capítulos 6, 7, 8 e 9. Quando Deus chamou um homem chamado Noé, e Noé vai fazer a arca, e ele passa muito tempo construindo uma arca.
Vem o dilúvio, as pessoas não se arrependem, apenas a sua casa, a sua família se arrepende, entra na arca. Quando a chuva passa, quando a terra seca, Deus coloca o seu arco no céu, o arco-íris. O arco-íris aponta para a misericórdia de Deus. É quando Deus diz para Noé: olha, Noé, daqui em diante eu não vou mais destruir a terra com águas de dilúvio. Toda vez que chover, quando chover sobre a terra, eu vou colocar o meu arco e eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com a humanidade, através de você e de seus filhos que se procriarão. Então João diz: olha, o trono de Deus é um trono de misericórdia. Misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso, muito misericordioso. Nós temos um salmo, Salmo 136, em que em todos os versículos, cada versículo termina com aquela expressão: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E tem um versículo extremamente conhecido, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O texto, portanto, vai destacar a misericórdia de Deus, sendo enfatizada nessa pedra verde chamada esmeralda. O versículo 4 vai dizer: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, aqui é preciso enfatizar, a grande pergunta é: quem são esses 24 anciãos que você pode ver na imagem? 12 sentados de um lado, 12 sentados de outro. Há muita discussão a respeito de quem são eles, mas provavelmente a melhor interpretação aqui é que esses 24 anciãos sejam os 12 patriarcas representados aqui, né? Os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, e do outro lado os 12 apóstolos. Portanto, o que o versículo 4 estaria descrevendo para nós é que diante desse trono que tem santidade, justiça, misericórdia, está a igreja do Antigo Testamento, os salvos, os remidos do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento. É por isso que eu falei para você que você está nessa imagem, porque você está provavelmente do lado direito. A igreja do Novo Testamento que foi remida, salva e comprada pelo sangue de Jesus. Que cor que eles vestem? Branco, porque branco simboliza santidade. Se Deus é descrito através do jaspe, a igreja precisa vestir branco. E eles usam coroas na cabeça. Por que coroas? Porque lá no início do livro, a gente nem lembra, no capítulo 2, o texto vai dizer: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está aqui a igreja, sentado em tronos, com a coroa na cabeça. Eles estão diante do Senhor e eles também têm coroas na cabeça. Eles estão puros e eles têm uma posição de realeza por conta da coroa em que cada um deles usa. Vamos em frente aqui, eu estou resumindo para que não fique tão longo assim. A quarta característica do trono, juízo. Isso está aí no versículo de número 5, eu gostaria que você acompanhasse, por favor. 4:5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A quarta característica, irmãos, desse trono é que o trono de Deus é um trono de justiça, de juízo, melhor dizendo. Justiça já foi. Juízo. Às vezes nós lemos a Escritura e nós, às vezes, identificamos apenas os atributos bons de Deus. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericordioso, gracioso, benigno. Sim, é verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que o nosso Deus é um Deus de juízo também. Hebreus 10:31 diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O profeta Naum, no capítulo 1, diz que Deus jamais inocenta o culpado. Culpado é culpado para Deus e inocente é inocente. A justiça aqui da terra pode confundir, mas Deus não confundirá. Deus
o trono de Deus é um trono de juízo. É um trono em que dá até medo, veja no versículo 5, desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas tochas que vocês estão vendo, viram na imagem, essas tochas é uma referência ao Espírito Santo. Nós já vimos que o Pai está sentado, simbolizado pela santidade, o Filho é o círculo vermelho, e agora essas 7 tochas que estão diante do trono são os 7 Espíritos. É claro que isso é simbólico, não são 7 Espíritos, é um Espírito só, é o Espírito Santo, simbolizado pelo fogo. É descrito como 7, porque 7 é o número da perfeição, da completude. Portanto, versículo 5, João diz, olha, não se enganem, o trono de Deus é um lugar de juízo, e Deus vai trazer juízo para aqueles que não se converterem, que não mudarem suas vidas, que não se voltarem para Jesus. Mateus 25, no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer que naquele dia, no dia do juízo, na esquerda vão ficar os bodes, à direita vai ficar as ovelhas, e Jesus vai dizer, Mateus 25 está descrevendo, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, era forasteiro e me abrigastes. Esse é o nosso Deus, o trono de Deus é um lugar de justiça, de juízo. Ele está vendo as injustiças, as coisas erradas, nada passa desapercebido aos seus olhos. Juízo é a 4ª característica desse trono. Falta ainda nós falarmos, tem a 5ª, mas antes de falar sobre a 5ª, eu preciso falar sobre esses seres, os seres da imagem que aparece aí. No versículo 6 diz assim, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. 2 detalhes aqui, o primeiro é sobre um mar de vidro. Mar de vidro é um símbolo para falar da pureza, em que se você estiver ali, a sua imagem auto se reflete, porque lá diante desse trono não tem tapete para que a sujeira seja jogada ali debaixo. Os reinos da terra, os governadores fazem isso, os líderes humanos fazem isso, mas o trono de Deus é um lugar de pureza, de santidade, de clareza, é um mar de vidro transparente. E aqui estão 4 seres viventes. A grande pergunta e a discussão de 2000 anos é quem são eles? Quem são esses 4 seres viventes? Que têm cabeça de leão, de touro, de gente, de homem e de águia. Há muita discussão a respeito de quem são esses 4 seres viventes. Por exemplo, há quem diga que esses 4 seres viventes são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque lá no evangelho de Mateus, Mateus tenta demonstrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos é o evangelho do servo, em que Marcos tenta mostrar que Jesus tem a força do servo, ele veio para servir, por isso a força do touro. No evangelho de Lucas, Lucas tenta mostrar que Jesus é o homem perfeito que veio aqui na terra para cumprir a vontade de Deus sem pecado. Então Jesus seria o homem perfeito. O evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que desceu, saiu do céu, veio para a terra, depois subiu novamente, e como uma águia, voando rapidamente, velozmente, altaneiramente. Então alguns entendem que esses 4 seres viventes seriam os evangelhos, simbolizados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a interpretação que eu me inclino é que esses 4 seres viventes são anjos, são representantes, são todos os anjos. É o mundo angélico aqui. É o mundo angélico que, assim como a igreja, comparece diante do trono de Deus. E esses são, portanto, tem 4 categorias de anjos: anjos, arcanjos, serafins e querubins. Portanto, é todo o mundo angélico
simbolizado aqui por esses 4 seres viventes. Por que a imagem, essa descrição deles? Porque os anjos, eles são fortes como leão, eles são servos como boi, eles são inteligentes como homem, e eles são velozes como a águia. Veja como a Bíblia é perfeita e como a Bíblia é extraordinária. Lá em Ezequiel nós temos essa mesma visão, 4 seres viventes, e lá em Ezequiel eles têm cabeça de leão, cabeça de touro, eles têm semelhança de homens, têm semelhança de águia. A Bíblia é extraordinária, a Bíblia é harmônica, fantástica. Portanto, eu disse a vocês que nessa imagem está toda a humanidade, toda a igreja do Antigo Testamento, toda a igreja do Novo Testamento, a Trindade simbolizada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e todo o mundo angélico, anjos, arcanjos, serafins e querubins. Finalmente, última característica para nós fecharmos aqui. O trono de Deus é um lugar de adoração. Adoração. Isso está nos versículos 8 a 11. Eu quero ler para a gente fechar aqui. Mas antes de ler, eu queria dizer uma coisa para você. Se você não gosta de louvor, se você não gosta de adoração, se preocupe. Porque o céu é um lugar de louvor e de adoração. É claro que nós não vamos ficar fazendo apenas isso, mas você vê na descrição do texto em que esses seres todos estão louvando a Deus, adorando ao Senhor de dia, de noite. Eles não têm descanso. O trono de Deus é um lugar de adoração. Acompanhe comigo aí a leitura novamente, dos versículos 8 a 11, para a gente fechar a nossa exposição nessa noite. 4:8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, eles estão cantando, estão louvando a Deus. E esse cântico qual é a característica desse cântico? Esse cântico exalta a santidade de Deus. E nós vimos o branco da pedra de jaspe. Eles estão louvando o Deus que é triplamente santo. Na língua hebraica, por exemplo, nós não temos o superlativo santíssimo. Então, para dizer que Deus é santíssimo, eles repetem santo, santo, santo. Nós diríamos santíssimo. Como diz o hino número 11, Trindade Santíssima. Mas como eles não têm o superlativo, eles repetem as 3 vezes para enfatizar. Olha só, os seres angelicais estão louvando, mas agora é a vez da igreja. A igreja louva e adora ao Senhor. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, e aí vem, mais adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Observem que os 4 seres viventes estão louvando, representando aqui todo o mundo angélico. Depois, a partir do versículo 9, é a vez da igreja, os 24 anciãos, representados pelos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. A igreja louvando a Deus, exaltando ao Senhor e dizendo: o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. E eles enfatizam algo interessante que a Bíblia descreve de capa a capa, de ponta a ponta, que é o Deus Criador. Deus é Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Meus irmãos, veja que texto rico, que texto belo, que texto extraordinário. Eu sei que é muita coisa, uma imagem só tem muita coisa, mas eu quero, inclusive na pregação, fazer um
uma recomendação para você. Se você não viu os estudos bíblicos sobre o livro do Apocalipse, os estudos panorâmicos que eu dei, eu sugiro que você acompanhe, se assim desejar, está lá na playlist do nosso canal. Nós temos lá 8 estudos em que eu detalho mais, não só o capítulo 4, mas também todo o livro. Fica, como alguns dizem, né, hashtag fica a dica. Você pode nos acompanhar lá nos 8 estudos em que eu detalho essas coisas. Por enquanto eu quero, para encerrar aqui, que você não esqueça que Deus está no trono. A nossa vida não é seguida por acasos. Veja que esse capítulo 4, sem dúvida, foi muito confortante para João. João é o último representante do colégio apostólico vivo. Ele é deportado para a ilha de Pátimos, como eu falei para vocês. Mas quando Domiciano fecha as portas aqui na terra, o Senhor a abre lá no céu. E João vê claramente, Deus reina, Deus está no trono. E o trono de Deus é um lugar de santidade, de justiça, de misericórdia, de juízo e de adoração. A minha palavra nessa noite para você é para que vocês e eu não nos esqueçamos que Deus está no trono. A nossa vida, a história, ela não está à deriva, mas ela está debaixo do controle soberano e absoluto do nosso Deus. Eu quero encerrar dizendo que a nossa vida, a nossa igreja, o nosso país, o mundo, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está no trono. Isso deve acalmar a nossa vida, acalmar o nosso coração, para que vivamos nessa expectativa gloriosa. Nós não estamos perdidos, não estamos desorientados, apesar da pandemia, apesar do desemprego, apesar das dificuldades. Creia no Senhor. Deus está no trono. Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que ela traga consolo, conforto e ânimo para cada um de nós. Não há nada melhor do que sabermos que Deus está no trono e Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, em resposta à palavra de Deus, cantar o hino Deus de Abrão, de número 21 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você louve a Deus conosco com o hino de número 21. Deus de Abrão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação.
Meus irmãos, nós vamos nesse instante orar, depois receberemos a bênção apostólica, já nos encaminhando para o final do culto. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome por mais um culto que oferecemos e prestamos ao Senhor. Nós somos imperfeitos e carentes da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia. Mas Te louvamos, Senhor, pelo culto, pelas leituras bíblicas, pelos hinos que cantamos, pelas orações e especialmente pela ministração da Tua palavra. Como é bom saber e acalentador ao nosso coração que Deus está no trono e Ele reina poderosa e soberanamente. O Senhor governa todas as coisas. O céu não está em crise, mas o Senhor está com as rédeas da humanidade, da história, controlando todas as coisas. João também viveu dias difíceis e quando o imperador Domiciano fechou uma porta aqui na terra, o Senhor abriu outra lá no céu. Obrigado, Senhor, porque vimos coisas, verdades tão preciosas e sublimes ao nosso coração. Deus está no trono. Nos ajuda para que não nos esqueçamos disso e que a nossa vida esteja direcionada para que vivamos com essa perspectiva na nossa mente. O trono de Deus é um lugar de santidade, de justiça, de misericórdia, de juízo e de adoração. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos essas verdades tão gloriosas e sublimes. Nós louvamos o Teu nome porque apesar dos pesares, apesar da pandemia, do desemprego, apesar da violência, apesar de lutas internas que temos, não estamos sozinhos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, protegida e guardada pelo Senhor. Abençoa-nos em cada dia da semana, segunda, terça, quarta, enfim, Senhor, todos os dias da semana. Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, e que exalemos o bom perfume de Cristo, para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Deus e Pai que está nos céus. Rendemos-te graças por tudo aquilo que Tu és, que Tu fazes e certamente ainda farás na nossa vida. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, pois assim a fazemos, em nome de Jesus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no final do nosso culto e eu quero dar alguns avisos e eu gostaria que você prestasse bem atenção nos avisos de hoje, porque nós fizemos de uma forma diferente, um pouco diferente daquela que vocês estão acostumados. Então eu quero passar 3 avisos e peço que você os acompanhe atentamente até o final. O primeiro aviso é a respeito da nossa agenda semanal online. Nós temos produzido, feito vídeos para que a igreja e aqueles que estão inscritos no canal sejam abençoados. Então, você recebe todo domingo às 9h30, um vídeo da escola dominical.
nesse último final de semana nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e nós estudamos na última aula sobre o capítulo 9 que trata sobre o tema livre-arbítrio. Então, você que ainda não assistiu essa aula, ela está disponível no nosso canal e você pode assisti-la. Então, capítulo 9 do livre-arbítrio. Também no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Chegará um vídeo na sua casa, se você for inscrito, onde nós louvamos, adoramos ao Senhor e ouvimos da sua palavra. Na terça-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando aquilo que nós estamos denominando de panorama bíblico. E na próxima terça, dia 4 de agosto, nós vamos estudar o panorama bíblico do livro dos Juízes. Então eu peço que você nos acompanhe, que você assista. Tem sido uma bênção esses estudos, apesar de panorâmicos, muito rápido, mas a gente tem aprendido bastante da palavra de Deus. E na quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração via Google Meet. Então, nós convidamos você que é da igreja, participe conosco, venha orar conosco. Eu tenho mandado, na quinta-feira, durante o dia, eu mando o link para que você participe conosco e venha orar conosco na quinta-feira. O segundo aviso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é sobre a reabertura da igreja. O Conselho da Igreja reunido no dia 25 de julho, um sábado, nós estivemos aqui e conversamos a respeito desse assunto, a reabertura da igreja. E nós fizemos essa arte para que você fique bem claro aquilo que nós decidimos. A decisão é a seguinte: nós vamos retornar no dia 16 de agosto, é um domingo, terceiro domingo de agosto. Nós já mandamos mensagens nos grupos falando um pouco, mas queremos repetir aqui no vídeo. Nós vamos fazer 2 cultos, um culto pela manhã, às 9h30, e um culto à noite. Será o mesmo culto, a mesma liturgia e a mesma estrutura, o mesmo culto. Você que está inscrito de manhã, não vem à noite. Você que está inscrito à noite, não vem de manhã. Solicitamos aos irmãos que os irmãos orem por nós, para que o nosso retorno seja tranquilo. Venha de máscara, nós vamos seguir todos os protocolos de higienização para que a gente volte com segurança. Então, dia 16 de agosto, haverá Santa Ceia, então eu peço para que você venha, você que se inscreveu na parte da manhã, venha louvar a Deus conosco e também à noite. Sobre os estudos bíblicos, nós decidimos o seguinte: durante o mês de agosto, eles continuarão sendo gravados. Eu recomecei o panorama bíblico e durante o mês de agosto nós vamos gravar os estudos. Eles estarão disponíveis no canal da nossa igreja. Então, a partir de setembro nós voltamos com o estudo presencial. E a nossa reunião de oração, a primeira reunião de oração presencial será no dia 20 de agosto. Na semana lá do dia 16. Então, eu penso que essa arte aí, esse cartaz nos ajuda a entender aquilo que foi decidido pelo conselho. Ore pelo conselho, ore pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, ore por essa pandemia, para que Deus nos abençoe e nos livre desse mal, para que nós voltemos à nossa realidade. Então, esse era o aviso sobre a reabertura da igreja. E o terceiro e último aviso, você já sabe, mas não custa enfatizar novamente, sobre a conta da igreja. Seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Nós temos os nossos compromissos, a igreja deseja honrar ao Senhor, deixar tudo certinho, tudo organizado. Nós dependemos da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua generosidade. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, e ele prontamente vai ajudá-lo.
Muito bem, irmãos, esses eram os avisos que nós gostaríamos de passar para vocês. Desejamos a todos uma boa semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.